Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 52, gravado no domingo, dia 16 de agosto de 2020. Aquele mês que demora um século já está acabando. Me parece que a pandemia criou um buraco negro no tempo e o tempo está voando, passando rápido demais. Agora, não só o tempo está passando rápido demais, como o STF também ganhou uma rapidez absurda nos seus julgamentos e a pauta tributária do STF está sendo julgada como se não houvesse amanhã. O plenário virtual do STF permitiu que a nossa corte maior, ela esteja julgando praticamente todas as pendências tributárias que não julgou nos últimos 10 anos. É como se o STF tivesse acelerado e tivesse que resolver tudo de uma vez só. Isso me gera um temor muito grande daquilo que a gente possa enfrentar nas decisões em matéria tributária, porque julgar rápido matéria tributária no momento histórico que nós vivemos, no meio de uma pandemia, e o pior, com os estados, municípios e a própria União com dificuldades financeiras, a míngua, eu diria, a tendência é que as decisões não sejam necessariamente técnicas, possam sim ser decisões políticas focadas na manutenção da arrecadação. Portanto, eu particularmente temo que nós tenhamos uma enxurrada de decisões contrárias ao contribuinte. E uma delas, que foi julgada essa semana no plenário virtual, foi efetivamente o julgamento que avançou sobre a imunidade do STF nas atividades anteriores à exportação. A discussão foi efetivamente no recurso extraordinário, 754917, recurso extraordinário 754917 do Rio Grande do Sul, onde o STF entendeu que não se aplica a imunidade tributária para as etapas anteriores à exportação, que envolvem a produção das mercadorias. A tese fixada ela é bastante complexa. A tese fixada diz, abre aspas, operações e prestações anteriores à exportação são tributadas. Ou seja, é uma tese bastante genérica e bastante perigosa, porque efetivamente o que nós temos é que todas as operações anteriores à exportação serão tributadas pelo ICMS. Essa tese, efetivamente, por que ela me preocupa? Porque no momento de crise em que o comércio internacional deveria ser estimulado para a manutenção de uma balança comercial favorável, o STF me vem com uma decisão que vai onerar a exportação. Mas veja, como eu faço toda semana, o meu objetivo aqui é fazer uma análise técnica para depois, então, eu situar vocês numa posição mais crítica. Qual é o debate que envolve esse recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, que é o recurso extraordinário 754917? O debate aqui envolve a imunidade tributária do ICMS na exportação. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição, garante a imunidade do ICMS na exportação de bens e serviços para o exterior. Essa imunidade, ela tem como objetivo garantir a não tributação do produto. Essa é uma praxe do comércio internacional. E nesse mesmo julgamento, na divergência do ministro Edson Fachin, ele afirma em seu voto, abre aspas, trata-se tão somente da aplicação do princípio do país do destino, pois do contrário, estar-se-á promovendo a oneração do produto destinado ao exterior, em desarmonia ao que prevalece no comércio internacional.
O ponto é exatamente esse. Quando o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição, ele traz a imunidade na exportação, o que esse dispositivo constitucional quer é exatamente aplicar a praxe do comércio internacional, que é a tributação no destino. Caso contrário, nós teríamos realmente seríssimos problemas de comércio internacional, pois a tributação na origem e no destino faria com que os mercados simplesmente não se comunicassem. O produto ficaria absolutamente caro, perdendo competitividade com o mercado interno. Então, o objetivo da Constituição, e veja, da Constituição, e não do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A especificamente, é desonerar a exportação aplicando o princípio do destino. Por que eu digo isso? Porque se você analisar de forma completa a Constituição, fazendo uma interpretação teleológica, você vai perceber que praticamente não há incidência de tributo na exportação. Todos os tributos na exportação eles são desonerados pela Constituição. Se você falar no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, você vai encontrar que não incide PIS/COFINS na exportação, que não incide a CID na exportação. Se você falar no artigo 153, parágrafo 3º, você vai encontrar que não incide o IPI na exportação. Ora, mas afinal, qual é o objetivo dessa não incidência tão abrangente? A aplicação do princípio da tributação no destino. Esse é o ponto principal. O objetivo é a aplicação do princípio da tributação no destino. Para quê? Porque essa é uma praxe, esse é um princípio do comércio internacional que o nosso sistema tributário adotou, que o nosso sistema constitucional adotou. E o STF, então, vem no meio de uma pandemia no plenário virtual e decide, repito, julgando o recurso extraordinário 754917, que as operações anteriores à exportação, elas são tributadas. E esse posicionamento me espanta porque ele é contrário a tudo aquilo que já foi julgado no Brasil. Inclusive, há precedentes no STJ com base na Lei Candir, porque a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, que regulamenta o ICMS, a Lei Candir prevê a isenção nas operações anteriores à exportação. Veja, não é imunidade, a imunidade está na Constituição. Prevê a isenção nas operações anteriores à exportação. Inclusive, é muito importante que você pensar que o próprio STJ e os tribunais de justiça dos estados reconhecem o direito à isenção, considerando o objetivo que existe nessa imunidade, que é efetivamente a manutenção da tributação no destino. Então eu vou dar um exemplo, a lei do Estado do Rio de Janeiro. A lei do Estado do Rio de Janeiro prevê a isenção nas operações anteriores à exportação. Uma vez eu fiz um parecer sobre um caso que envolvia o transporte anterior à exportação. O meu consulente era uma empresa, ainda é meu cliente, enfim, era uma empresa que fazia a operação de transporte anterior à exportação. Se meu cliente pegava o container lá no estado do Espírito Santo, trazia o container para o Porto do Rio de Janeiro para exportação. Era uma operação interestadual destinada à exportação da mercadoria que era transportada. Incide o ICMS nesse transporte anterior à exportação? A resposta era não. Inclusive o STJ já endossou esse posicionamento agora, recentemente, em 2019, no julgamento do RESP 1292371. 1292371. Portanto, historicamente, o que nós temos é um posicionamento em que as operações anteriores à exportação, elas deverão ser desoneradas para que se aplique o princípio da tributação no destino. E nesse meu parecer, eu abordo a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, no artigo 3º, inciso 2, que prevê a isenção nas operações e prestações que destinam a mercadoria ao exterior, endossando a imunidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição.
Ou seja, você tem todo um arcabouço legal, um arcabouço jurídico que é favorável. E aí eu dou o exemplo. Na lei do Rio de Janeiro, na lei estadual, você também tem essa previsão de isenção, lá no artigo 40 do regulamento. O STJ, ele repete esse julgamento o tempo todo. Então, todo o arcabouço de decisões que foi formado pode ser mudado. Pode ser mudado. Depois dessa decisão do STF, eu não tenho a menor dúvida que os estados poderão ajustar as suas legislações para onerar as operações anteriores à exportação. Para onerar as operações anteriores à exportação. Isso é absolutamente possível. Isso é absolutamente possível. Então, assim, eu particularmente vejo essa decisão do STF como uma decisão muito temerária. Muito temerária. Porque, veja, de acordo com estudos da Associação de Comércio Exterior do Brasil, a gente está falando de um aumento de custo na exportação de 7,2%. Um aumento de custo na exportação de 7,2%. Agora que vocês entenderam a questão jurídica, que eu vou simplificar, vou colocar em linha para que a gente tenha noção do tamanho do problema que está sendo criado, a situação é, o artigo 155, o parágrafo 2º, inciso 10, alínea A da Constituição, prevê a imunidade de ICMS na exportação. Prevê a imunidade do ICMS na exportação. A Lei Candir com Cala, no artigo 3º, inciso 2, prevê a isenção do ICMS na exportação, incluindo as operações, abrangendo as operações anteriores à exportação, destinadas à exportação. Com relação ao transporte anterior à exportação, esse posicionamento sempre foi pacífico, no STJ e nos tribunais, né? O transporte imediatamente anterior à exportação. Por quê? Porque o objetivo é não exportar tributos. É a aplicação do princípio do destino. A tributação no comércio internacional, ela deve acontecer no destino e não na origem. A interpretação constitucional deveria ser no sentido de que toda essa tributação deve ser feita lá fora, porque não incide PIS, COFINS na forma do 149, parágrafo 2º, não incide IPI na forma do 153, parágrafo 3º. Portanto, nós temos aí todo um arcabouço constitucional que afasta a tributação na exportação com o objetivo de que ela ocorra somente no destino. Caso contrário, essa tributação pode inviabilizar a exportação. No entanto, o STF entendeu por maioria que as operações anteriores à exportação devem ser tributadas. Devem ser tributadas. Então, os fornecedores de insumos e matérias-primas devem recolher o ICMS. Devem recolher o ICMS. Então, essa tese, ela foi fixada em sede de repercussão geral, então vai valer para as demais instâncias, enfim, e o STF não seguiu as decisões favoráveis com relação ao transporte imediatamente anterior à exportação, que têm sido adotadas pelos tribunais Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e pelo próprio STJ que tem sido favorável, né? Na verdade, o que nós temos, o ministro Dias Toffoli, né, que foi o relator, é importante falar, ele coloca, entre aspas, a decisão dele da seguinte forma: nas operações de exportação é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, adotar interpretação ampliativa, de modo a abarcar fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. E aí ele continua o voto dele, dizendo que ele efetivamente entende que o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea A da Constituição, pressupõe a incidência do ICMS na operação interna, porque no último trecho do dispositivo está previsto que há direito à compensação das exportações com a manutenção e aproveitamento do crédito. E ele arremata no voto dele, abre aspas, dizendo que houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação,
Seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento do crédito, diz o ministro Dias Toffoli. Então, esse voto foi seguido pela maioria, divergiram Marco Aurélio e Edson Fachin, sob o argumento de que o objetivo é não tributar a exportação, pelo princípio da tributação no destino. Bom, colocado em linha o debate do Tributologia de hoje, o ponto econômico relevante, o impacto econômico é crise, pandemia, mercado internacional comprando menos, apesar do dólar alto, que é um estímulo enorme à exportação. Agora, de acordo com a Associação de Comércio Exterior do Brasil, teremos um aumento de 7,2% em média no custo da exportação. Portanto, nossa indústria nacional, que já não é competitiva, agora então ela fica praticamente uma tartaruga numa corrida de Fórmula 1. Ou seja, no meio da pandemia, a gente toma mais uma pancada para o setor produtivo brasileiro. Bom, fica aí minha crítica. Não era o momento desse tipo de assunto ser julgado. Era um momento de que... Esse é o tipo de assunto que merece um debate no plenário, merece sustentação oral presencial. Esse é o tipo de assunto que merece um debate muito mais amplo do que um plenário virtual. Mas foi julgado, é o que tem para hoje, e agora a gente tem que encarar essa verdade. E os exportadores terão que sofrer com esse tipo de tributação. Galera, eu queria agradecer o carinho de vocês. Eu queria convidar vocês, porque amanhã, esse Tributologia, os 52 é no dia 16 de agosto, né? Então amanhã, no dia 17 de agosto, vai começar o primeiro seminário de Direito Tributário do curso Fórum. A gente vai abrir com a minha palestra sobre tributação 4.0, às 18 horas. Na terça-feira, vai ser um papo com a Eliana Putinelli, falando sobre ISS, o local onde é devido. Na quarta-feira, vai ser com o Tadeu Puretz, falando sobre o fim do voto de qualidade no CARF. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o dever fundamental de pagar impostos com o professor José Casal Tanabás, professor catedrático da Universidade de Coimbra. Vai ser muito legal, vai ser a aula inaugural da turma 8 da pós-graduação em Direito Tributário, agora 100% online. Muito legal a turma, com vários professores sensacionais, o Tadeu, a Eliana, o Gustavo Brigagão, Rafael Dinoá, Daniel Assunção, Rafael Silva, a Renata Bilim, Bianca Xavier, ou seja, o curso está repleto de estrelas. Eu diria que é uma turma de galácticos. Gente, muito obrigado pelo carinho. Corre lá, se inscreve no seminário, é 100% gratuito, você não vai se arrepender. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de sempre, e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo, galera, e até a próxima semana. Tchau, tchau, povo!